Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 2 e deixar ela aberta. Atos 2, porque nós vamos ler uma parte de Atos 2 e nós também vamos olhar uma parte de Atos capítulo 5. Mas antes, vamos iniciar com uma oração? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor esteja nos capacitando aqui, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, o nosso entendimento, para que consigamos entender os teus preceitos, a tua palavra, e que estejamos cada vez mais agarrados no teu evangelho. Que possamos ser instrumentos poderosos usados pelo Senhor para propagar a tua mensagem, para propagar a mensagem de salvação, e que consigamos estar testemunhando que somos discípulos teus. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho uma pergunta para você. Você já percebeu que quando nós partilhamos o evangelho com alguém, quando nós estamos falando de Jesus para com outra pessoa, geralmente essa partilha, ela tem dois resultados. Geralmente nós temos aqueles que acabam amando o evangelho, que acabam compreendendo do evangelho, e nós temos, por outro lado, aqueles que se mostram avessos, ou melhor, aqueles que se mostram até repudiando a mensagem do evangelho, odiando a mensagem, que incomoda mesmo. Nós temos geralmente essas duas opções, de um lado curvar e adorar, do outro lado negar ou odiar. E quando nós vemos Atos 2 e Atos 5, nós temos a pregação do evangelho, mas nós temos dois resultados completamente diferentes. Eu quero que você acompanhe, por favor, a leitura comigo. Atos 2, 22. Aqui o que acontece? O povo está reunido em Jerusalém. Nós temos agora o Espírito Santo, o Consolador, descendo, aquele que Jesus falou que viria, e o momento chegou. Pedro, aquele que era covarde, que antes negou a Jesus, agora ele se levanta no meio da cidade e ele começa a pregar o evangelho de forma corajosa. E perceba uma parte dessa pregação. Verso 22. Ele diz assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. E Pedro continua dizendo: irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Ele diz agora no Pentecostes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-me à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Você consegue perceber aqui que pregação do evangelho maravilhosa? Ele
inicialmente a gente não leu, mas ele trouxe diversos pais da fé ali, e agora ele cita Davi, um nome extremamente importante para aquele povo. E ele começa a mostrar como no Antigo Testamento está apontando para a pessoa de Cristo Jesus. Mas ele cutuca algo naqueles homens. Ele fala, aquele Cristo, esse Cristo, vocês mataram ele. Vocês mataram, fizeram um plano argiloso. E aqui nós temos duas vertentes dessa morte. A morte no sentido de que Jesus, ele veio para pagar um preço, e ele sabia que ele enfrentaria o cálice da ira de Deus. Porém, nós temos aqui Pedro também batendo naquele plano maléfico dos homens para realmente acusar Jesus com mentiras, com falsos testemunhos e colocar Jesus no lugar de um bandido. Nós temos essas duas vertentes. E não é uma pregação fácil de ouvir. Pense você, aqueles homens, se nós hoje no meio do cristianismo já estamos acostumados e nós queremos muitas vezes ouvir aquela pregação que só fala que Deus é amor e não uma pregação que fala sobre o nosso pecado, imagine você ouvir uma pregação nesse contexto. Mas olha o resultado, olha o que a continuação do texto mostra para mim e para você. Atos 2 ainda, verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão um dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase, perceba esse número, quase 3.000 pessoas. E olha como eles viviam, verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você consegue perceber aqui, dimensionar, que o resultado foi curvar-se, foi adorar, foi reconhecer, precisamos desse Cristo que salva, precisamos dessa graça, nós precisamos abandonar o pecado e reconhecer que Jesus é a única fonte de salvação. E às vezes isso acontece conosco, não é mesmo? Às vezes nós vamos partilhar do evangelho para com alguém, nós nem temos um discurso todo elaborado no meio da teologia, às vezes nós simplesmente falamos, ei, Jesus ama você, Deus enviou o seu Filho para morrer e salvar aquele que crer que Jesus é o Deus vivo. E parece que as coisas dão certo, não é? Isso não é mérito nosso, isso é agir do Senhor. Mas, às vezes, nós temos um resultado completamente avesso a esse que nós percebemos aqui. 3.000 pessoas, mais de 3.000 sendo convertidas, ou então avesso a esse que às vezes a gente partilha o evangelho e as coisas parecem que vem fácil, parece que a gente não tem muito desafio ao falar com alguém. Ou quando você vai fazer um convite para alguém vir à igreja e você já vai sabendo que a pessoa vai falar não, vai inventar alguma coisa, algum compromisso. E aí de repente ela, tá bom, vou lá sim. E aí você fica, uou, que bom, vamos lá, vamos ouvir da palavra. Mas vamos agora perceber o que Atos 5 mostra para a gente. Essa pregação do evangelho e esse outro resultado, esse resultado avesso. Atos 5, lá para o fim do capítulo, o 27, verso 27. Aqui nós temos outros homens, doutores da lei, que eles são avessos à pregação do evangelho, eles mandam prender os apóstolos são libertos, são soltos por causa de um anjo que aparece na cadeia, na prisão, e os apóstolos voltam ao templo, eles não se acovardam, eles voltam a pregar o evangelho, e aí o povo, os
doutores da lei ali, a grande cúpula da sociedade, manda chamar os apóstolos para poder bater de novo e brigar, tudo mais. Agora perceba aqui que eles estão pregando o evangelho novamente, verso 27. Trouxeram os apóstolos, apresentando-se ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome, o nome de Jesus? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Lembre-se do que Pedro estava pregando. Ele falava: vocês mataram ele. E essa mensagem continuou e eles continuaram pregando isso. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhes obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Perceba a resposta. Eles se enfureceram e queriam a morte dos apóstolos. E esse foi o resultado. De um lado, nós temos a conversão de 3.000. Do outro lado, nós temos grandes homens da sociedade repudiando essa mensagem, com o coração cheio de ódio, de rancor e querendo matar. E lembre você, esses homens aqui, eles são grandes teólogos daquela época, grandes doutores da lei, homens que tinham um grande cargo no meio da religião que era colocada na sociedade. Você acha que esses homens, eles poderiam matar alguém? Pense comigo, se a gente vê hoje pastores envolvidos em escândalos, nós já ficamos com um gosto amargo na boca. Agora pense saber que alta cúpula ia matar outros homens, injustamente. Esses homens aqui foram aqueles que arquitetaram um plano para que Jesus fosse morto, porque eles estavam com o coração, como eles demonstraram aqui, enfurecido, querendo matar Jesus. Mas eles usaram de um plano argiloso, e você se lembra bem, que eles colocaram várias testemunhas falsas, chamaram um traidor, pagaram um traidor, levaram a Pilatos, levaram para outras pessoas, acusaram, chegaram e incitaram uma multidão a gritar pelo nome de um bandido e não pelo de Jesus, porque eles não queriam sangue nas mãos deles, publicamente exposto. Mas agora, eles não estavam nem ligando para isso. Simplesmente queriam matá-los. Olha o resultado completamente oposto de Atos 2. O evangelho é o mesmo. O Cristo é o mesmo. Mas o resultado é completamente diferente. E quantas vezes nós vamos partilhar o evangelho e nós percebemos pessoas que se mostram completamente avessas, repudiando a mensagem de Cristo, não é mesmo? Nós temos aqui dois tipos de coração. Nós temos um coração duro por causa do pecado. Um coração que eu e você nós já tivemos, mas que por causa do Espírito Santo, através do ouvir do Evangelho, foi amolecido e vem sendo lapidado. Mas nós temos, por outro lado, um coração endurecido. E tem uma diferença. Esse coração endurecido é o coração cheio de raiva e de ódio pela mensagem do Evangelho, e que nunca muda. Isso acontece porque esse coração enfurecido, ele já está colhendo o juízo de Deus. É incapaz de reconhecer a mensagem do Evangelho. E sabe, meus irmãos, infelizmente nós temos muitas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós partilhamos e investimos muito tempo na vida dessas pessoas pregando o Evangelho, mas que elas, infelizmente, têm o coração endurecido. E nós não vamos conseguir perceber
uma conversão neles. Só que, diante desse quadro, diante dessas duas possibilidades, eu pergunto, qual que é o papel do cristão? Se nós sabemos que a salvação de alguém, pelo partilhar do Evangelho, não é mérito nosso, e nós sabemos que é Deus quem chama, é Ele quem amolece o coração duro, e é Ele também que não permite que corações endurecidos sejam amolecidos. Por que nós então pregamos o Evangelho? Por que nós então vivemos ou devemos viver uma vida de missão? O que nós, povo do Senhor, discípulos deles, em pleno século 21, devemos fazer? É simplesmente deixar para lá? Simplesmente ver onde vai dar? Deixa a pessoa tranquila e aí uma hora ela vai perceber. Não, a gente tem uma missão. Nós fazemos parte da grande comissão que Deus ordenou através do seu Filho e que Jesus colocou para nós. Vão, preguem o Evangelho, façam discípulos. Nós devemos partilhar o Evangelho e nós não devemos nos acovardar diante dessas duas possibilidades. Mesmo que preguemos o Evangelho e muitos neguem e se enfureçam, ainda assim nós pregaremos o Evangelho alegres nesse Senhor. Mas eu quero também olhar e aprender algumas coisas com você, agora a partir de Atos, a continuação do que nós lemos. Porque você se lembra, Pedro está pregando o Evangelho, os apóstolos estão pregando o Evangelho, ali os saduceus, que fazem parte da alta cúpula da sociedade, eles se enfurecem, eles querem matar agora os discípulos, querem matar os discípulos. E olha o resultado de tudo isso, o parecer de um homem muito querido e bem quisto no meio dessa sociedade, bem interpretado, que era Gamaliel. Mas levantando-se do sinédrio, diz o verso 34, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou com que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens, porque há algum tempo atrás se levantou o Teudas ou Teudas, dependendo da tradução. Dizem ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso, agora digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Nós temos um resultado direto. Se enfureceram, queriam matar. E aí surge um homem da lei, alguém respeitado, bastante respeitado, e ele usa uma lógica muito simples, muito pragmática, extremamente simples e até um pouquinho banal. Ele coloca uma análise de quantas pessoas vieram e falaram que eram Cristo, que eram diferenciadas. Quantos desses morreram e aí o movimento perdeu completa força? Consegue entender esse raciocínio dele? Então, se vocês vão matar, vão sujar as mãos, vão ter grandes problemas depois, deixem, porque se não vier de Deus, isso aí vai passar. E essa lógica, ela até faz um certo sentido, mas é uma lógica muito simples, bastante simples.
Mas é real, é lógica, não deixa de ser lógica. Mas eu te pergunto, nós estamos reunidos aqui para adorar o nome de quem? Nós vivemos uma vida reconhecendo o senhorio e o poder do nome de quem? De Cristo. E nós estamos num gap de tempo extremamente grande, se comparado ao espaço de tempo que de Atos 2 e Atos 5 teve. Teve poucos dias, pouco tempo. Mas nós já passamos muitos e muitos anos. E nós continuamos adorando o nome de Cristo Jesus. Nós continuamos querendo balizar a nossa vida centrada no nome de Jesus Cristo. E nós continuamos sabendo que essa mensagem, ela tem poder, ela é real. Porque Ele é o Filho do Deus vivo. Esse movimento não perdeu forças. Os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, eles não puderam conter, porque isso vem de Deus. É a mensagem do Deus vivo. Por isso, sabendo disso, eu e você, nós temos total força para pregar o Evangelho. E não importa se o resultado vai ser como nós queremos ou não. Não importa se nós perceberemos uma conversão de alguém ou não, se nós perceberemos alguém repudiando a mensagem que nós falamos. Mais ainda, eu e você, nós somos desafiados. Sim, desafiados. Porque naquele contexto a pregação do Evangelho era proibida. Pessoas poderiam morrer por pregar o Evangelho. E eu e você, às vezes nós temos receio de incomodar alguém ou de sermos motivos de chacota, porque nós estamos falando de Jesus, falando do Evangelho. Talvez no seu trabalho você tenha alguém que zoe muito os cristãos, fale, caçoe dos cristãos. Para a UPA, para os adolescentes, eu digo que nós vivemos um momento de estarmos acovardados, porque nós não podemos, nem corremos o menor risco de sermos mortos porque pregamos o Evangelho. Mas quantas e quantas vezes, eu e você quando adolescentes, ou então a UPA enquanto eles são adolescentes, eles têm medo de pregar o Evangelho, porque eles têm medo de virarem motivo de chacotas no colégio, de serem perseguidos com poucas e banais brincadeiras. Nós temos um privilégio, nós temos uma maior facilidade do que esse contexto, e nós podemos e devemos pregar o Evangelho firmemente, porque, pense comigo, esse Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, é uma mensagem absoluta, uma mensagem extremamente absoluta. Você já teve a oportunidade de fazer o discurso em algum lugar, ou de conversar com alguém e ter receio de que você está falando não é plenamente correto, ou então não está 100% certo? Às vezes a gente tem isso, a gente fala e não tem 100% de certeza. Só que quando a gente prega o Evangelho, a gente está falando de algo absoluto, é algo 100% certo, extremamente correto. O problema não está no Evangelho, o problema muitas vezes está na minha ou na sua falta de coragem para pregar, ou então na falta daquele coração endurecido, ou um coração ainda duro. Mas nós pregamos o Evangelho e precisamos pregar muito o Evangelho, muito o Evangelho. Então, meus queridos, não desanime. Não é porque nós temos essas duas possibilidades que nós ficamos desanimados. Não é porque nós podemos enfrentar dificuldades porque pregamos o Evangelho que nós deixamos de pregar. Você não deixa de trabalhar porque você tem dificuldades no trabalho. Você repensa como que você vai trabalhar. Você repensa suas estratégias. Com o Evangelho é a mesma coisa. Então, mesmo que você esteja há anos batalhando, lutando, investindo tempo, pregando o Evangelho na vida de um familiar,
e esse ainda não foi convertido. Mesmo que você perca tempo e ache que perdeu muito tempo falando de alguém simplesmente ignorou e foi embora e não surtiu nenhum efeito, continue pregando o Evangelho. Persevere nisso, não desanime. Não desanime. E esse não ter um desânimo é algo que eu percebo na reação dos apóstolos. Olhe comigo de novo o verso 41. Olha como os apóstolos se retiraram do lugar em meio a toda essa perseguição. Eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. No desenrolar da narrativa, nós percebemos que mesmo já tendo sido presos, que mesmo agora tendo um risco de morte, os apóstolos, eles não desistiram. Aliás, eles não foram mortos nessa narrativa, mas praticamente todos foram mortos depois de anos por causa dessa perseguição ao Evangelho. Mas eles perseveraram em pregar o Evangelho. E mais do que isso, eles se retiraram de lá, como que o texto fala? Alegres. Nós, os discípulos do século 21, nós ficamos desanimados, porque às vezes a gente convida alguém para vir na igreja e as pessoas inventam uma desculpa. Nós ficamos desanimados e nós desistimos. Mas esses homens aqui ensinam para mim e para você que mesmo em meio à perseguição, eles perseveram alegres na mensagem do Evangelho. E não é porque eles são bitolados, cabeça fechada e que eles só fazem isso da vida. Não, porque muitos depois foram fazer outras coisas depois da morte de Jesus. E Jesus chamou, continuem perseverando na pregação do Evangelho. E eu e você, nós devemos perseverar na pregação do Evangelho, porque você, de fato, é um missionário em todo e qualquer ambiente que você está. Você, de fato, é um embaixador proclamando as boas novas em todo e qualquer lugar que você está. Você glorifica o Senhor no seu trabalho. Você glorifica o Senhor em meio à sua família. Você prega o Evangelho em meio ao seu trabalho. Você prega o Evangelho em meio à sua família, às suas amizades. Você testemunha o seu caráter de discípulo, demonstrando e testemunhando a salvação que nós temos em Cristo Jesus. É isso que nós fazemos. E nós fazemos isso alegres. Porque a mensagem do Evangelho, ela não dá outra reação cabível senão alegria. Ora, pense, nós desfrutamos dessa graça. Essa graça que nos livrou do pecado, essa graça que mudou completamente a nossa história. Nós desfrutamos de uma vida sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor, através da sua misericórdia, da sua bondade, está caminhando conosco, nos leva para passos verdejantes. Que outro motivo um cristão tem para não ser alegre? Por que nós nos deixamos abater tanto assim? Se nós sabemos que Jesus Cristo, Ele mesmo disse para nós, vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições, mas se lembrem, tenham de bom ânimo, sejam alegres, porque eu venci o mundo, é o que Cristo fala. Que outro motivo nós temos para não sermos alegres? Sabendo que tudo isso já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Que outro motivo nós não temos para sermos alegres e pregarmos essa mensagem de extrema esperança e alegria para todos que creem em Cristo? Devemos perseverar na alegria de realmente poder partilhar o Evangelho, enfrentar as coisas que precisarem e sermos alegres na mensagem de salvação. Por mais que nós vivamos numa cultura completamente e já declarada avessa ao cristianismo e aos seus padrões,
nós precisamos estar firmados nisso. Firmados em Cristo Jesus. Nós precisamos parar de perder as várias oportunidades de propagar a mensagem. E nós precisamos estar mais corajosos. A realidade é que eu e você, nós somos pequenos Pedros. Pessoas que já foram tolas, covardes, que algumas vezes até negaram a Jesus ou omitiram que são discípulos dele. Mas diante dessa mensagem, agora eu e você, nós podemos ser esses Pedros aqui de Atos mesmo. Corajosos, pregando o evangelho, não desanimados e extremamente alegres diante dessa mensagem. Essa é a realidade. E essa é uma verdade que nós precisamos conceber. Conceber na própria mentalidade do apóstolo Paulo, por exemplo. Porque em Filipenses 1:21, você pode abrir se você quiser, ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Isso é no mínimo a ideia de alguém que tem um coração alegre no evangelho, não é mesmo? E mais ainda, quando Paulo ele vai falar que tudo a gente pode naquele que nos fortalece, que é um versículo que a gente, sempre que está sofrendo, a gente quer pensar nele. Ou sempre que a gente está ansioso por alguma coisa, a gente quer pensar nele. Só que geralmente a gente pensa ele no contexto errado, na aplicação errada. A gente percebe que muitos olham para esse texto de Filipenses 4:13, o tudo eu posso naquele que me fortalece, com a ideia de que, nossa, eu sou o todo-poderoso, eu posso fazer o que eu quiser e que vai dar certo. Eu vou fazer tudo e vai dar certo. Só que não. Quando nós percebemos a realidade e o contexto demonstrado ali, e até fácil, se nós percebemos a vida do apóstolo Paulo, a ideia coesa desse texto é: tudo eu posso passar, sofrer, enfrentar naquele que me fortalece. Tudo pode acontecer, eu posso ser perseguido, eu posso pregar evangelho e as coisas não darem certo, eu posso estar pregando para alguém e ser motivo de chacota, eu posso inclusive ser perseguido por causa dessa mensagem, mas tudo eu posso sofrer, porque Deus está me fortalecendo. E aí a gente faz um link com aquele versículo lá de João, que o próprio Cristo fala, como acabei de lembrar, ele já venceu na cruz. Por isso nós temos bom ânimo. Por isso nós somos alegres e tudo nós enfrentaremos, firmados na nossa missão de pregar o evangelho, testemunhar o evangelho de Jesus Cristo e sermos alegres. Alguns estudos mostram que o parâmetro e as abordagens de evangelismo mudaram no decorrer dos anos. Se nós pensarmos aqui, é verdade, porque nós percebemos que antigamente nós tínhamos muito mais uma panfletagem, pessoas entregando panfletos, trazendo aqueles outdoors, cartazes e tudo mais, com um versículo, uma mensagem direta. E hoje, quando nós percebemos isso, poucas vezes nós damos bola. Ou talvez você já tenha tido a experiência de panfletar e perceber que não surgiu tanta ênfase assim. Antigamente, você falava, vou para a igreja, e a pessoa ia para a igreja. Vai para a igreja comigo, e a pessoa aceitava por educação, e as coisas aconteciam. Parecia ser mais fácil. Hoje, os estudos mostram que as pessoas elas estão muito mais individualistas, não é mesmo? Aliás, nós temos diversos estudiosos mostrando isso. E por causa desse caráter, que é pecaminoso, no meio da sociedade, nós temos uma sociedade mais afastada. Pessoas que agora sempre olham estranho quando alguém vai entregar um folheto. Pessoas que não querem parar no meio do seu cotidiano, da correria do dia a dia, para ouvir alguma coisa. E eu mesmo já tive essa experiência. Na faculdade, tinha um moço, se eu não me engano ele era dos Gideões, e ele estava dando ali o Novo Testamento, falando que ia orar por alguém, e eu atrasado para entrar na sala, eu posso orar com você? Aí eu ouvi só de rápido assim, aí eu, não, aí depois eu, desculpa, eu sou cristão também. E a gente é corrido, a gente tem essa tendência, a gente não para ouvir direito.
Por isso, os estudos mostram que essas abordagens hoje mais eficazes no meio do evangelismo, para trazer pessoas para pregar o evangelho, é por meio dos relacionamentos. Você precisa gastar tempo se relacionando com alguém e pregando o evangelho. Não é mais simples um folheto, porque a pessoa ela não quer mais isso. Ela quer que você gaste tempo e ela só confia em você por causa do relacionamento. Você já deve ter notado, muitas das pessoas que nós percebemos aqui, quando nós falamos o nome dos visitantes, a maioria das vezes é fulano de tal, amigo de tal pessoa, parente de tal pessoa. Consegue perceber as relações aí? Nós precisamos criar esses relacionamentos. Isso significa que eu e você, para partilhar o evangelho, nós precisamos estar criando relacionamentos que nós testemunhamos o nosso caráter salvífico de discípulos de Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Precisamos desesperadamente disso. E talvez saber desses estudos te ajude a criar novas estratégias. Eu gosto muito de um livro, Crer Também é Pensar, do John Stott, que ele fala que Deus nos fez uma criação especial, de fato. E Ele nos fez especial porque, diferente dos animais, nós temos cérebro e nós pensamos. Diante desse cérebro, nós podemos usar o nosso cérebro, que traça milhares de estratégias para, por exemplo, fugir de tentações ou então criar estratégias melhores para sermos eficazes pregando o Evangelho. E lembre-se, pregação do Evangelho, a eficaz, 100% dando certo, não é mérito meu ou seu. É o Espírito que amolece corações duros. Mas nós, como criação especial, tendo um cérebro, nós podemos e devemos pensar, qual será a melhor abordagem? Como eu vou ser mais feliz partilhando o Evangelho para alguém? E aí, a partir dos estudos, nós percebemos que você tem um grande potencial, um grande poder no meio dos seus relacionamentos para pregar o Evangelho. Um enorme potencial para pregar o Evangelho no meio dos seus amigos, no meio do seu trabalho. Enorme. Diante disso, eu te pergunto, qual será o viés no cristão contemporâneo? Qual será a nossa perspectiva em pleno século 21? Nós seremos aqueles cristãos que vivem de forma evangélica, bonitinho, falando a paz do Senhor para o irmão, sendo carinhoso dentro da igreja, e fora, de segunda a sexta, nós vivemos a parte do evangelho e fingimos que não somos cristãos, que nós não temos essa mensagem de salvação, a esperança e a alegria? Ou nós seremos aqueles que despertam, no meio dos nossos relacionamentos, formas de pregar o evangelho, testemunhar que nós somos diferentes? Aliás, se nós podemos pregar o evangelho no meio dos nossos relacionamentos, e muitas pessoas percebem que os cristãos eles são pessoas diferentes, então que nós demonstremos isso, e demonstremos que nós somos diferentes. Nós não somos abatidos no meio das dificuldades, nós não somos abatidos em meio ao choro, porque nós somos alegres, porque nós podemos tudo enfrentar, tudo passar naquele que nos fortalece. Porque nós, mesmo enfrentando provações, nós sabemos que a vitória já é garantida por Cristo Jesus. E sabemos que essa mensagem, ela é absoluta. Então nós perseveramos e pregamos alegremente. Sinceramente, querido, não há outra opção. Não tem outra ação cabível ao discípulo, senão pregar o evangelho. E é triste, porque muitas vezes eu e você, nós perdemos muitas e muitas oportunidades. Nós nos acovardamos, nós, fazendo parte da sociedade, nós preferimos o nosso individualismo, nós não queremos criar uma dificuldade, e a gente se acovarda. A gente deixa para lá, a gente perde o tempo, perde o momento, e a gente deixa de partilhar o evangelho, por pura e total
estupidez nossa, bobeira nossa. Então, à luz do que nós percebemos aqui, sabendo que não depende de mim e de você, sabendo que o conteúdo é majestoso e absoluto, e sabemos que nós temos alegria, nós preguemos o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho de forma fiel, de forma corajosa, de forma alegre. Vamos pregar essa mensagem, porque eu e você, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia nós ouvimos alguém pregando o Evangelho e os nossos corações, nosso coração foi amolecido. E quem te garante que aquele seu parente, aquele seu amigo, que você tanto ora pela conversão, não tem um coração duro, que está sendo amolecido, e você pode ser um instrumento poderoso na mão do Senhor no meio disso. Por isso, persevere e tenha alegria no meio de tudo isso. Quero orar com você? Pode. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Como a dúvida é para um outro texto, um texto diferente, a gente vai encerrar, eu vou orar. Se alguém tiver alguma dúvida em Atos, por meio desse contexto aqui, aí você pode levantar a sua mão, e aí depois eu converso com você. A sua pregação, depois a gente vai ver então. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Firmes em pregar o Evangelho? Amém. Vamos orar, gente. Senhor, eu te peço que o Senhor nos perdoe, porque nós muitas e muitas vezes nos acovardamos e nós perdemos a perspectiva da grande comissão, de pregar o Evangelho, de fazer discípulo. Te peço perdão por isso, Senhor, mas te peço ainda que o Senhor esteja nos capacitando, nos dando coragem, nos dando ousadia para pregar do Teu Evangelho e para sermos alegres, não importando os resultados, porque sabemos que o resultado é o Senhor quem define. Então, que nós sejamos os Teus instrumentos, que nós sejamos usados pelo Senhor e que nós perseveremos em pregar alegremente, em partilhar o Evangelho de forma cristocêntrica, de forma fiel à Tua Escritura, e que, de fato, possamos espelhar e demonstrar o caráter de discípulos que somos. Já te agradecendo, porque um dia o Senhor nos alcançou com o Teu Evangelho e amoleceu o nosso coração duro por causa do pecado. Te agradeço por isso e te peço que o Senhor esteja usando cada um aqui para ser instrumento poderoso, podendo pregar o Teu Evangelho e que o Teu Santo Espírito esteja amolecendo diversos e diversos corações. Em nome de Jesus, amém.